Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, São José, podeis vos assentar. Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou à parte, a um monte, e transfigurou-se diante deles. De fato, a Quaresma é um tempo de transfiguração, um tempo em que nós devemos abandonar cada vez mais o homem velho e abraçar cada vez mais um homem novo, tempo de buscar ser semelhante com o homem velho e ser semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Os exercícios quaresmais de oração, de penitência, de jejum, de abnegação, de desapego, devem operar em nós esse mistério da transfiguração. De fato, a Quaresma é tempo de mudança, transfiguração. Por isso que a igreja coloca no segundo domingo da Quaresma este evangelho e esse mistério da transfiguração de Cristo a ser contemplado por nós. É por isso que nós fazemos esses quaresmais. É por isso que nós tanto fazemos bons propósitos e esforçamos por eles para nos transfigurar e transfigurar em nosso Senhor Jesus Cristo. Adotar em nós, ser cada vez mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E nosso Senhor, nos diz o Evangelho, convida essas três testemunhas esses três discípulos para ser testemunhas da sua glória no Monte Tabor. E serão os mesmos que serão testemunhas mais próximas da sua agonia no Jardim das Oliveiras, Pedro, Tiago e João. Eles virão a transfiguração de Cristo, depois virão a agonia de Cristo no Jardim das Oliveiras. Três testemunhas do antegosto da glória e testemunhas da agonia. Isso para mostrar que nosso Senhor faz participar das suas consolações aqueles que souberem abraçar às vezes as suas amarguras. E lembrando que a nossa vida, a vida do homem, é cheia de tempos de consolação e tempos de desolações, tempos de consolação em que nosso Senhor nos faz provar a sua bondade, provar de graças, provar de maiores delícias na nossa vida cristã, na nossa vida de oração, e tempos de maiores desolações, e que nós passamos por agonias, dificuldades, mas nunca sem a assistência da divina providência. Assim, esse pequeno detalhe dos evangelhos nos evidencia a união da cruz com a glória eterna, com a glória de Cristo. Pela cruz chegou Cristo, a glória, pelas nossas cruzes, também chegaremos a participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor toma Pedro, Tiago e João e os leva a um alto monte. É num lugar retirado, é sobre uma montanha, no meio da oração, que nosso Senhor, Ele transfigura diante dos seus discípulos. Ele mostra a seus discípulos um pouco do esplendor da sua divindade, através desse mistério da transfiguração. O seu rosto, diz o Evangelho, fica reluzente como o sol, as suas vestes brancas como a neve. Toda a beleza da glória divina, nosso Senhor mostra um pouco ali para aqueles discípulos. É um benefício imenso que nosso Senhor concede a esses três personagens.
Um favor imenso, essa transfiguração, um sabor delicioso da glória de Deus, da glória de Cristo, que faz São Pedro exclamar: Senhor, como é bom permanecer aqui, como é bom estar aqui. Nosso Senhor, subindo para este monte, Ele opera esse milagre estupendo do antegosto da sua glória. E Ele faz, sobretudo, para mostrar a seus discípulos e depois a todos nós, que é justamente na oração, que é justamente no silêncio, que é justamente no retiro, que Deus, Ele concede os seus maiores favores. E entre os maiores favores e graças de Deus está justamente a nossa mudança em Cristo, a nossa transfiguração em nosso Senhor. Todos os grandes mestres da vida espiritual, eles são unânimes quanto à importância, quanto à necessidade da vida de oração, da oração meditativa e atenta na vida, no dia a dia do católico. Um dia que nós deixamos de fazer bem as orações é um dia que nós perdemos para alcançar a vida eterna. E aqui, quando nós dizemos oração, não é a mera recitação exterior de fórmulas, ainda que as fórmulas sejam de grande importância na nossa vida, que são as fórmulas de oração oficiais da igreja, mas não basta recitá-las, é necessário uma verdadeira atenção, uma verdadeira união com Deus, um verdadeiro desejo de crescer em santidade e de colher frutos desta oração. Não basta que a oração seja da boca para fora, senão nós não nos podemos enganar, nós não estamos fazendo oração desta forma. E assim, as nossas orações devem auxiliar, devem informar as nossas ações diárias, das menos importantes até as mais consideráveis, das menos banais, como o cuidado com a casa, ou até as mais importantes, como a educação dos filhos, o nosso trabalho. Tudo isso deve ser, de alguma forma, informado pela nossa oração, deve ser precedido pelas nossas orações. Nós devemos subir no nosso dia a dia, acompanhando o nosso Senhor Jesus Cristo, a montanha do Monte Tabor, que é a nossa oração pessoal, a nossa contemplação de Deus na nossa vida diária, para que dessa forma nós sejamos transfigurados em Cristo e depois nós possamos transfigurar todas as nossas ações em nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós tenhamos no nosso dia a dia o consolo da sua graça. Senhor, como é bom estar aqui. Para que nós também tenhamos força para cumprir bem os nossos deveres como bons filhos de Deus, para que uma vez descida a montanha da oração, nós desçamos com frutos que informem as nossas ações diárias. Nós sejamos melhores nos nossos afazeres, nas nossas obrigações, nos nossos deveres, nas nossas ações, sejamos melhores enquanto filhos de Deus. A oração meditativa, a oração bem feita, ela nos alcança muitos discernimentos na nossa vida, discernimento nas nossas questões diárias, no nosso trabalho, na educação dos filhos, nos projetos e decisões importantes da família, no discernimento vocacional da juventude, de como conduzir bem o nosso trabalho, sobretudo trabalhos que nós lidamos com pessoas. É muito importante ter esta vida de oração, que vai nos ajudar nesse nosso discernimento, nos dará luzes do Espírito Santo para bem conduzir para a maior glória de Deus, para a santificação nossa e do nosso próximo, todas as nossas ações. A oração, ela nos traz de fato muitos benefícios. Nos diz, por exemplo, Santo Agostinho, que a meditação é o princípio de todos os bens da nossa vida. Pela oração bem feita, pela meditação bem feita, nós iremos informar melhor a nossa vida e nós faremos
de forma melhor, né, nossas ações, nós viveremos melhor a nossa vida e colheremos melhores bens para nós. Aquele que não medita sobre Deus e sobre as suas perfeições infinitas, não será zeloso no serviço de Deus ou servirá a Deus com muita indiferença. E em certos casos será vencido pelo desleixo das obrigações mais concretas, ou desleixo que pode ser trazido pela rotina diária. Aquele que não medita nos seus deveres diante de Deus não vai compreender nunca qual é a importância real dos seus deveres, para qual finalidade esses deveres devem levar. Não vamos compreender nunca a real importância e vamos acabar negligenciando o bom cumprimento dos deveres por amor de Deus. Sem meditar na lei de Deus, não se reza bem, não se terá uma vida católica fervorosa, muito pelo contrário, nós seremos arrastados pela tibieza até abandonar de fato a vida espiritual. Nós vemos nos evangelhos que o próprio Salvador, ele nos dá o exemplo. Nosso Senhor, na sua vida, ele se retira constantemente para rezar. É durante a sua oração que ele se transfigura. Na sua agonia ele estava a rezar. Nosso Senhor sempre está se retirando para rezar. Seja depois de um grande dia de trabalho, de um grande dia de pregações, de atendimento ao povo, ou ainda antes de cumprir uma grande obra da sua vida, Nosso Senhor se retira para bem rezar. Antes de cumprir a suma obra da sua vida, que é o seu sacrifício redentor, ele se retira no Jardim das Oliveiras para rezar. E diz bem o profeta Davi: feliz o homem que medita dia e noite na lei do Senhor. Será como uma árvore plantada junto das correntes da água, ele portará fruto na sua estação. Felizes aqueles que meditam sobre as promessas de Deus, é um sinal que eles buscam a Deus de todo o seu coração. Assim deve ser para nós de grande estima esta prática da oração e da oração meditativa. É ela que vai servir para nos ajudar a alcançar as virtudes, fazer as nossas boas obras, em suma, nos transfigurar em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos diz também o profeta Jeremias: toda a terra está desolada de uma desolação universal, porque não há mais ninguém que medite no seu coração. E de fato, hoje nós tendemos a viver com muita superficialidade, sem uma vida profunda, interior, sem oração, sem meditação. E a vida superficial nos leva ao desleixo, à não consideração das coisas, às más decisões, ao regresso na vida espiritual. Toda a terra está desolada de uma desolação universal, porque não há mais quem medite em seu coração. Não há mais vida interior, não há mais consideração das coisas de Deus. A meditação, ela abre para nós os olhos da alma sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, sobre quem é o nosso próximo e como devemos, lidar com Deus, conosco e com o nosso próximo. A meditação, a oração de facto, a oração que é essa elevação da alma a Deus, ela tende a abrir a nossa alma sobre as grandes verdades da nossa vida, da nossa fé, e nos faz, assim, constantes na vigilância e depois na própria oração. É o que diz, por exemplo, Santo Agostinho: saber bem meditar é saber bem viver. De fato, nós temos uma vida espiritual. A vida do homem é a vida espiritual. Deus não nos fez seres brutos, nós não somos um saco de carne e de osso. Nós temos uma alma, e uma alma espiritual. Essa alma tem sua vida, e a vida desta alma, essa vida espiritual, é a vida de oração. Por isso, diz Santo Agostinho, saber bem meditar, saber bem rezar, é saber, em suma, bem viver.
nós sabemos bem viver dessa vida espiritual, toda a nossa vida estará bem ordenada para a nossa finalidade. E assim seremos de fato felizes. Nós saberemos bem viver. Quem sabe bem viver é feliz, assim quem sabe bem meditar de uma meditação evidentemente católica, de fato ele é feliz. Meditar nos mistérios de Deus, nos mistérios do Salvador e colher os frutos desta meditação. Daí a importância para buscar uma boa meditação, uma vida interior, uma vida profunda, né, que a meditação não seja um tempo perdido. É importante se exercitar continuamente na prática do recolhimento do Espírito, né, se habituar no exercício da presença de Deus. Nosso Senhor, justamente nesse Evangelho da Transfiguração, ele sobe ao Tabor, ele se afasta do mais terreno para chegar ao mais alto, no alto de um monte, para se transfigurar e para que os discípulos tenham essa visão da glória de Deus. Nós teremos essa visão da glória de Deus, nós saberemos, né, escutar a glória de Deus, né, provar da glória de Deus na nossa oração, se nós soubermos nos recolher devidamente, fechar um pouco os ouvidos para as inutilidades do mundo, né, para as inutilidades da vida, e buscar um pouco mais coisas que nos elevem, né, coisas que nos acrescentem, que nos puxem para o alto, nos eleve, nos faça contemplar a glória de Cristo e nos transfigure justamente na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor sobe a um lugar alto e se transfigura. Assim nós devemos buscar subir a um lugar alto, se afastar um pouco das coisas muito materiais e buscar coisas mais elevadas, fechar um pouco os ouvidos para o mundo para poder escutar Deus na nossa vida. O Espírito Santo, que é o mestre da vida espiritual, e a meditação, a oração, é uma educação espiritual da nossa alma, realizada pelo Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo, ele exige de nós recolhimento, silêncio, né? Para que ele possa ser ouvido por nós, para que seus ensinamentos sejam de fato meditados, sejam bem discernidos e depois colocados em prática. A meditação na vida do católico recolhida é uma coisa que deve ser levada a sério. Sem vida de oração não há vida espiritual e não há de fato vida verdadeira em nós sem esta vida espiritual. E deve ser realizada de forma profunda e nunca de forma superficial. Fazer as orações de forma superficiais, né, todo dia e não tirar nada, na verdade nós não estaremos, no final das contas, rezando, estaremos nos enganando, pensando nós estamos rezando, mas não estamos mudando nem nada, não colhendo nada para nós, não estamos de fato rezando. A oração não pode ser superficial, mas deve ser profunda, deve operar alguma mudança na nossa vida, na nossa atitude para com Deus, para com o nosso próximo e depois até para conosco mesmo. Assim, feita com espírito de piedade, né, com atenção, com a intenção realmente de crescer em santidade. Nós nunca perceberemos a amargura do pecado, o temor da morte, do julgamento, do inferno, se nós não meditarmos na lei de Deus. Nós nunca compreenderemos a beleza do céu, a necessidade da salvação, a grandeza da prática das virtudes, né? A beleza, a grandeza, a sublimidade dos mistérios de Cristo, se nós não meditarmos esses mistérios, ou se nós considerarmos muito, mas muito superficialmente, com pensamentos rasos, sem aquela profunda intenção e atenção em tudo considerar, em colher frutos para nós. Mas se nós nos esforçamos a analisar bem as nossas meditações, a bem querer contemplar os mistérios de Cristo, nós iremos tirar para a nossa vida as terríveis consequências que nos levará a uma verdadeira conversão. Nós nos deixaremos ser tocados pela ação da graça de Deus.
Não tem como fazer bem a oração e não operar alguma mudança em algum ponto na nossa vida. Não tem como fazer bem a oração ou permanecer inertes. Nós permanecemos inertes, talvez é porque a oração não está sendo, talvez, bem feita. A vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela difere essencialmente da vida mundana, da vida do mundo, por causa de um ponto, e esse ponto é a oração. O que difere a vida espiritual da vida do mundo é a vida de oração, é a vida interior, é a oração meditativa, que nos faz desapegar um pouco daquilo que é mais baixo e nos apegar àquilo que é mais alto para nós, para a nossa vida. A oração, ela tem uma capacidade de transformar qualquer homem, qualquer ser, num homem novo, numa nova criatura. Um fiel que acaba rezando sempre, ele compreendeu que esse contato com Deus é essencial para a sua vida, faz parte, é uma parte importante e inalienável da sua vida e que opera de alguma forma e operará ainda mais a sua transformação, a sua conversão. As práticas da Quaresma, elas tiram todo o seu sentido justamente nesse processo de transfiguração do homem. Por isso que nós jejuamos, nos abstemos, nos afastamos de certas coisas, mesmo permitidas, para buscar um maior equilíbrio, maior transfiguração, para crescer na vida espiritual. Nós buscamos cada vez mais perfeitamente a semelhança com Deus nas mais diversas situações da nossa existência. Procuramos agir como filhos de Deus em qualquer momento, seja trabalhando, seja nos divertindo, seja de fato rezando, seja educando nossos filhos, seja convivendo com colegas de trabalho, nós nos comportamos como filhos de Deus. Isso é a transfiguração em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se dá por meio da oração. Esse mistério da transfiguração de Cristo que nós contemplamos no Evangelho de hoje, ele é símbolo da nossa transfiguração. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, semelhança que nós perdemos pelo pecado e que nós agora devemos retomar nesse processo de transfiguração. E nosso Senhor nos convida a Ele: sede perfeitos, como meu Pai no céu é perfeito. E São Paulo também nos escreve: revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele completa: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E assim como Cristo e as suas vestes no Tabor, diante dos apóstolos, eram luminosos, assim também os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, elas devem resplandecer desta luz de Cristo aqui neste mundo, já aqui neste mundo, para o nosso bem, para o bem do próximo e para a maior glória de Deus. E nós devemos iniciar essa nossa transfiguração, esse se revestir de Cristo, já aqui neste mundo, aqui e agora, para poder depois chegar à nossa transfiguração perfeita no reino dos céus, em que Deus fará brilhar em nós o brilho da sua face. Nosso Senhor, no Tabor, enquanto ele rezava, ele se transfigurou. E é justamente através da oração que a nossa transfiguração ela se tornará possível. De homens velhos, nós seremos levados a um estado de novas criaturas. E com essas luzes e graças que nós vamos conseguir por meio da oração. Por isso vai dizer São Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esta vida do homem novo, a vida do homem transfigurada pela oração, ela se torna uma vida de oração contínua. Não no sentido que o homem passe todo dia rezando com métodos de oração, recitando fórmulas ou com livros à mão, o que seria uma desordem na vida cristã,
mas nós temos uma vida de oração contínua, ininterrupta, porque o nosso coração se torna de tal forma elevado a Deus, que nós nos tornamos, que a nossa vida se torna, por conseguinte, uma vida de oração viva. Daí nós chamamos de vida de oração. Nossas orações, os nossos sofrimentos, os nossos pensamentos, eles são transformados em nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida é uma oração que é sumamente agradável a Deus. E por isso vai dizer São Paulo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida se tornou uma oração a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós somos chamados, nesse segundo domingo da Quaresma, a meditar sobre essa necessidade da oração enquanto importante e necessária nesse nosso processo de mudança e de transfiguração. A Quaresma é um tempo de transfiguração. As práticas quaresmais devem nos ajudar nessa transfiguração. Mesmo dizendo, a Quaresma é uma escola de transfiguração que deve perpetuar depois durante a nossa vida. E devemos então recobrar por isso o nosso fervor, saber provar o quão bom é estar junto de Cristo, como diz São Pedro: Senhor, como é bom estar aqui e estar junto de Cristo por meio das orações. Nosso Senhor que opera a nossa transfiguração, saber provar da beleza e da bondade que nós já podemos experimentar nas nossas orações bem feitas, e lembrando que é nesse processo, que é nessa vida de oração, que é por meio das orações bem feitas, que nós nos tornamos cada vez dissemelhantes com o homem velho e semelhantes com o nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa contemplação do Cristo transfigurado nas nossas orações que nós somos, pouco a pouco, transfigurados por Ele nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.